Olá, bem-vindos a mais uma web aula. Eu vou estar tratando com vocês agora em tópicos avançados o conceito de integral. Essa aula vai ser inteira para a gente poder trabalhar a matéria de integral dentro da disciplina de vocês, tá? O que é integral na verdade? A integral ela é conhecida como a antiderivada. Na aula passada nós aprendemos a derivar uma função. Quando nós fazemos a integral de uma função que já era derivada, nós fazemos com que essa função volte à sua versão original. Então, muitas vezes na administração, nós vamos usar a integral para sair de uma função marginal de custo, ou lucro, ou receita, para voltar para uma função original, ok? Então, essa é uma das aplicações da integral. Mas a integral ela é conhecida geralmente no mercado na área de exatas porque ela é a única ferramenta capaz de calcular uma área irregular como essa que eu estou mostrando para vocês. Então, olha, quando vocês aprenderam lá no colégio a fórmula da área de um círculo perfeito, ou de um quadrado, ou da área de um retângulo, você tinha aquelas fórmulas e conseguia aplicar. Mas aqui, quando eu tenho uma curva irregular, eu não consigo ter na geometria uma fórmula de área para aplicar para conseguir calcular essa área. Então, querendo ou não, a integral é muito mais usada na área de engenharia e exatas. Por quê? Porque ela é uma ferramenta capaz de calcular áreas irregulares como essa. É a única operação matemática capaz disso, tá? Essa é uma das aplicações também que a gente tem na administração. Às vezes, quando a gente quer descobrir lucro adicional entre algum limite de quantidade vendida, nós usamos também a integral para trabalhar na administração. Mas, de modo geral, nós quase não calculamos áreas na administração. O que a gente trabalha com a integral é, sim, em algum momento, calcular uma área para que a gente faça algum estudo específico, como eu vou mostrar mais para frente, mas é muito mais raro. Mas a grande aplicação é fazer a gente conseguir voltar à versão original das funções quando a gente parte de uma função marginal, um exemplo, que eu vou trazer agora para vocês, tá? Só que antes de começar o exemplo, eu só queria trabalhar a propriedade da integral com vocês. Quando a gente trabalha integral, quando nós queremos integrar, olha, integrar, a gente usa esse símbolo de somatória, tá? Uma função x elevado a uma potência n e dx, olha, eu tenho essa somatória compridinha e dx. Esse sinal de somatória no final da minha função, esse sinal de dx de derivada, quer dizer que eu quero fazer a integral de uma função derivada, tá? Esse S de somatória e esse dx são apenas nomenclaturas que eu estou utilizando para mostrar que eu quero integrar uma função que é x elevado a n. Por propriedade na integral, como é que eu integro uma função quando eu tenho x elevado a n? Eu vou ter de final, de resultado, uma função que vai ficar assim, olha, x que fica elevado a n mais 1 dividido pelo próprio n mais 1, que é o expoente que acabou ficando lá em cima. Então, assim, olha, se eu tivesse um exemplo, uma função aqui, x e oitava, e eu quisesse integrar essa função, quisesse fazer a integrada dessa função, o que eu teria de resultado? Eu teria x, ele não era 8, agora eu vou somar 1, então vai ficar 8 mais 1 lá em cima, dividido pelo 8 mais 1, que é esse expoente que ficou lá em cima. Então, o resultado da integral de uma função x elevado a 8 vai ser o quê? X elevado a 9 dividido por 9. Então, basta a gente somar ao n 1 a mais e fazer a divisão exatamente desse valor que ficou aí no expoente para nós. Tudo bem? Bom, então vamos usar um exemplo prático para que a gente possa trabalhar e vocês possam entender como operacionalizar a integral para ficar mais fácil. Tá? Imagine que você tem uma empresa e a única coisa que você tem dela é essa informação da receita marginal. Lembra que receita marginal, toda função marginal a gente colocava aquele apóstrofo? Então, a receita marginal dessa empresa é menos 0,4 vezes x mais 30. Essa é a única informação que essa empresa tem. Se ela quisesse prever a receita, ela teria que sair da função marginal e voltar para a função original. Como é que nós conseguimos fazer isso? Aplicando a integral. Então, imaginando que a empresa só tenha funções marginais, seja de receita, custo, lucro, não interessa, como é que ela consegue prever essa receita, custo ou lucro?
fazendo com que a gente integre aquela função derivada, porque isso aqui é uma função que já foi derivada, para que ela volte à sua versão original. Então, vamos fazer a integral para chegar na função original da receita. Então, a receita é dessa empresa, que agora não vai apóstrofe, tá vendo? Ela está sem apóstrofe porque a gente quer a função original. Vai ser quem? A integral de quem? Dessa função derivada. Menos 0,4x mais 30, e no final a gente põe dx. Por quê? Porque essa função era derivada, tá? Ok. Como é que então eu faço a integral seguindo aquela regra que eu expliquei para vocês? A gente soma 1 ao expoente e divide o termo pelo expoente novo que ficou. Então, meu primeiro termo não é menos 0,4x? Como é que vai ficar então aqui esse meu resultado? Ó, vai ficar então, olha, a receita de x vai ser quem então? Agora vamos integrar. Vai ser o menos 0,4 que eu tinha, certo? Que multiplica o x. Só que expoente esse x estava nessa função derivada? Como não tinha nada elevado, a gente sabe que era 1, porque x elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então, ele era 1, só que agora eu tenho que somar 1. Não tem 1 mais 1 lá em cima? Agora eu vou dividir por 1 mais 1 aqui embaixo. Vamos para o segundo termo. No segundo termo não era só mais 30? Mais 30. Esse x estava elevado a quanto lá naquele 30? Veja que aquele 30 estava sozinho naquela função. Ele não tinha nada, só era 30 multiplicado por 1. Então, eu tenho que dizer que o meu x naquele termo que não tinha x, ele era 0. 0 por quê? Porque não existia x, era só 30. Só que agora eu sou obrigada a somar mais 1. Por isso que agora eu vou ter x elevado a 0 mais 1. E eu vou dividir tudo isso por 0 mais 1. Simplificando, então, essa função que a gente está trabalhando, o que a gente vai ter? Menos 0,4, que multiplica x elevado a quanto? 1 mais 1, 2. Dividido por 2, ok? Mais 30 vezes x elevado a quanto? 0 mais 1 não dá 1? X elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ser mais 30x dividido por 1, porque 0 mais 1 é 1. Simplificando, então, a receita original dessa empresa vai ser o quê? Menos 0,2x ao quadrado mais 30x. Veja, a gente saiu de uma função marginal, que era derivada, que era menos 0,4x mais 30, e chegamos na versão original da receita. Então, com base nessa receita, a empresa pode prever quanto ela vai ganhar de receita conforme ela quiser trabalhar a quantidade aqui de x que ela desejar, tá? Então, essa é uma aplicação da integral. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu digo que a gente está trabalhando aqui uma integral, vou até escrever aqui, olha, integral indefinida. Por que a gente chama ela de integral indefinida? Porque eu não estou trabalhando limites nela. Eu só queria sair da função derivada e chegar na função original. Eu não obriguei no exercício a vocês calcular essa receita com limites mínimos e máximos, tá? Um limite inferior ou superior. Então, quando a gente não trabalha com limite definido na integral, nós chamamos que a integral é indefinida. Então, essa é uma aplicação na administração de como a gente usa a integral. Agora, eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com uma integral definida. Definida por quê? Porque eu quero estabelecer um limite mínimo e um máximo. Agora, imagine o seguinte, ó. Aqui, nesse exemplo 1, eu só queria a receita original, tá? Receita original, foi o que a gente fez. Nesse exemplo 2, o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero mostrar que a gente pode, através daquela função original da receita marginal, perdão, não função original, que através da receita marginal, uma empresa pode fazer um estudo da receita marginal adicional de, agora eu vou pôr um limite, tá? 20 a 40 unidades vendidas. Vamos entender isso aqui, ó. Então, olha, no primeiro exemplo, a primeira coisa que eu quis trazer para vocês é que a gente podia chegar através de uma função marginal
numa função original aplicando a integral, tá? Mas a gente pode usar a integral também para calcular o quê? Receita marginal adicional de 20 a 40 unidades. O que seria a receita marginal adicional? Eu tenho que adicionar, somar cada uma das receitas marginais, então eu trabalharia nessa função, a partir de 20 até 40 unidades vendidas. Então, o que eu teria que fazer? Substituir o X lá primeiro por 20, depois por 21, depois por 22, depois por 23 e ir computando essas receitas que eu vou calculando. E no final, somar todas elas. Fazer isso na mão de 20 unidades fica meio complicado, fica ruim. Então, a gente consegue usar a integral para fazer exatamente esse somatório. Não é à toa que o símbolo da integral é dessa soma, de somatório. Tá? Então, a gente pode sim usar a integral, só que agora definida, tá? Agora, o exemplo que a gente está trabalhando, indefinida a gente usou neste exemplo, e agora a gente vai fazer um exemplo de integral definida. Definida por quê? Porque eu estou usando agora um limite de unidades vendidas para essa empresa. Então, se eu quisesse calcular a receita marginal adicional de 20 a 40 unidades vendidas para essa empresa, como é que eu faria? Eu faria a integral daquela função marginal, ok? Menos 0,4x mais 30 dx, só que com esses limites, meu limite mínimo de 20 unidades, ponho ele aqui embaixo, e meu limite máximo de 40 unidades, então eu ponho meu limite aqui em cima, tá? Nós chegamos a fazer o cálculo da integral dessa função, nós não chegamos nessa função como resultado? Então, eu não vou precisar demonstrar de novo o passo a passo para vocês, porque a gente já fez a integral dessa função menos 0,4x mais 30. A gente teve como esse resultado menos 0,2x² mais 30. Então, uma vez que você integra, a gente coloca assim no módulo grande, o resultado da função que a gente chegou da integral, que no caso foi menos 0,2x² mais 30x. Então, nós integramos aquela função que era menos 0,4x mais 30 e chegamos nessa nova função, tá? Depois de aplicação da integral, que é menos 0,2x² mais 30x. Só que agora eu quero aplicar esses limites de 20 a 40. Como é que eu aplico limites numa integral que eu acabei de realizar? Bom, primeiro eu vou substituir o meu x pelo meu valor do meu limite superior, que no caso é o 40, é sempre o maior valor. Depois eu vou diminuir essa função toda substituída pelo x utilizado aqui com o menor valor do meu limite, que seria o meu limite inferior. Então, substituindo nessa função aí que a gente acabou de integrar, como é que a gente teria de resultado, tá? Nós teríamos o quê? Menos 0,2, agora sim, vou substituir esse x primeiro por 40, certo? Vezes 40 ao quadrado, mais 30 vezes 40. O que eu fiz então? Só substituir a função, tudo que eu tinha x, pelo valor do limite superior, que era 40. Menos agora o quê? Abre parênteses. Essa mesma função substituindo x por 20, que é o limite inferior. Então, eu vou ter menos 0,2 vezes 20 ao quadrado, mais 30 vezes 20. Então, logo depois que a gente integra uma função, nós usamos esse sinal, essa nomenclatura de módulo grande para mostrar que já foi integrada ela e colocamos do lado direito os limites que nós queremos trabalhar essa função que acabou de ser integrada, tá? Bom, operacionalizando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar prioridade somente para potenciação e multiplicação. Então, vamos dar prioridade para potenciação. Como resultado, eu vou ter menos 0,2 vezes 40 ao quadrado, vai me dar um resultado de 1.600. Mais 30 vezes 40 vai me dar um resultado de 1.200. Menos, abre parênteses. Lá eu vou ter o quê? Menos 0,2 vezes 20 ao quadrado vai me dar 400. Mais 30 vezes 20 vai me dar um resultado de 600. Então, mais 600. Ok. Dica, como eu tenho o sinal aqui para fazer, ao invés de vocês ficarem fazendo distribuição dos sinais e dando chance ao erro, eu aconselho a vocês resolverem tudo que está dentro do parênteses
e tudo que está dentro, fora do parênteses também, para só no final, quando você tiver um valor e outro, somar os dois, tá? Então, resolvendo aqui fora, eu tenho que agora dar prioridade para multiplicação aqui. Quanto dá menos 0,2 vezes 1.600? Vai me dar menos 320 mais 1.200, que eu tinha lá, menos, abre parênteses, menos 0,2 vezes 400 vai me dar menos 80 mais 600 que eu tinha. Então, realizando essa soma aqui, 1.200 menos 320, eu vou ter um resultado de 880, menos, abre parênteses, menos 80 mais 600 me dá um resultado de 520. Como agora eu só tenho um valor fora e um dentro, eu faço a soma dos dois. 880 menos 520 vai me dar um resultado de 360. Então, portanto, a receita marginal adicional, tá? Entre a venda de 20 a 40 unidades de um produto para uma empresa, essa específica, ela é de 360, tá? Então, a gente pode usar a integral definida desta maneira que eu trouxe para vocês. Então, em alguns casos, você quer saber receita adicional, ou lucro adicional, ou custo adicional. Não interessa se você está trabalhando receita, custo ou lucro. A operacionalização que você vai fazer é a mesma, não vai mudar nada, tá? Então, você teria que fazer a integrada e aí depois aplicar os limites, substituindo o que você chegou a integrar pelos limites que você tinha para você chegar no valor que você quer. Essa é uma aplicação também da integral dentro da administração, tá? Ou, como eu falei para vocês, você podem chegar também a não querer utilizar o limite, usar a integral indefinida. Então, bastaria partir de uma receita marginal, integrar ela e chegar na sua receita original. Não tem problema, tá? Eu vou trazer agora para vocês um exemplo que a gente usa em consultoria, de verdade, tá? Esse é um exemplo que foi usado num varejista, é um caso real. Ele estava tendo um turnover muito grande. Turnover, para quem não lembra, é a rotatividade do pessoal, tá? Dos seus colaboradores. Então, eles ficavam menos de um ano na casa e isso demandava muito custo para a empresa. Por quê? Porque sempre que ela teria que contratar novos funcionários, ela treinava, enfim. E ela não conseguia segurar esses funcionários dentro da empresa por mais de 2 anos, tá? Todos iam embora. Então, devido a esse problema de rotatividades, eles chamaram uma consultoria, esse RH, e como parte de estudo para se entender o que estava acontecendo lá e para entender um pouco da motivação desses funcionários, a primeira coisa que a gente fez como consultor foi fazer o quê? Entender como é que a renda era distribuída naquela empresa. Como assim? Vocês vão me perguntar, professora, como é que a renda é distribuída? Veja, o que leva um empregado ou um colaborador a sair de uma empresa, tá? Vários motivos, mas principalmente é porque conseguiu oportunidades melhores fora do mercado, ou porque ele está desmotivado, ou enfim, ele está tendo algum problema. Então, a primeira coisa que a gente queria entender é o seguinte: a gente queria saber se essa empresa pagava bem os funcionários. Ninguém está mandando pagar mais do mercado, você tem que pagar o que o mercado oferece, não tem problema, você tem que estar nivelado. Mas se você paga muito abaixo dele, você realmente dificilmente vai conseguir segurar um funcionário dentro de casa. Então, para estudar a distribuição da renda, a distribuição dos salários, tá? Dos benefícios dessa empresa para todos os colaboradores da empresa, nós usamos, agora eu trouxe aqui para vocês, um modelo estatístico de Gini. Tá? O que é esse modelo? Gini ele recebeu esse nome, até modelo de Gini, porque o sobrenome do consultor que criou, enfim, esse modelo matemático, esse estudo, se chamava Gini, tá? Ele consegue prever, o modelo que ele criou, ele consegue prever a taxa de concentração dos altos salários numa empresa, para saber se essa empresa está pagando bem os funcionários ou não, para entender se eles estão motivados ou se eles tendem a continuar indo embora da empresa porque não existe vantagem em continuar lá, tá?
Então, o Gini propôs um modelo estatístico e ele funciona mesmo, e eu vou demonstrar para vocês que nós chegamos a prever a taxa de concentração desses altos salários através da área deste desenho aqui, que está escrito aqui com a letra A, tá? Então, se a gente consegue descobrir qual que é a área desse desenho que está aqui em amarelo, nós conseguimos entender qual que é a taxa de concentração da empresa. Veja que ele é um desenho irregular, nós não temos um círculo perfeito, então para chegar nele nós temos que usar uma integral. Então, para o Gini, por isso que a gente já deixei até como G aqui, essa função chamada, para o Gini, a área e a taxa de concentração desses altos salários é prevista através dessa forma. 2 vezes integral com esses limites, 1 e 0. Então, eu vou do 0 até 1. De quem? Da função limite x menos a outra função de limite de x, fecha, dx. Então, eu teria que fazer o quê? A integral, 2 vezes a integral, com limites de 0 a 1, da diminuição de duas funções. Que funções é essas? São essas duas funções, a função desta reta e a função desta curva aqui, tá? A consultoria é fácil, você pegou todos os dados, jogou no computador e pede para o computador prever essa função que você chega lá. A gente conseguiu prever a função de distribuição de renda através dessa fórmula aqui, ó, por isso que a gente chegou aqui nessa curva. Então, para esse caso específico, para esse varejista específico, a previsão, tá, da distribuição de renda era feita através dessa fórmula. 0,1 vezes x mais 0,9 vezes x ao quadrado. Esses foram os próprios dados da empresa que foram cruzados e rodados e que o computador conseguiu prever a função dessa curva. Ok, então eu já tenho essa função, esse é o meu L de x que fica aqui nessa fórmula. Mas agora eu preciso saber qual que é essa função dessa reta para que eu possa fazer então a integral dessa área, para eu poder calcular essa área, tá? Então, vamos entender o seguinte, eu quero trabalhar com vocês, eu estou trabalhando o quê? Distribuição de renda. Então, se eu tivesse um gráfico, aqui eu teria o quê? Uma porcentagem da população, ou porcentagem dos meus colaboradores aqui nesse eixo do X, tá? E quem que eu colocaria no eixo do Y? O porcentagem do total geral de renda ou pagamentos, ou poder pagamentos que eu faço para todos. Então, imagina que eu somasse todos, tá? Desde o faxineiro até o presidente. Então, eu distribuiria de 0 até 100%. Por isso que de 0 a 1, 100%, 100 dividido por 100 não dá 1? Então, esses são os meus limites, tá? Então, de 0 a 1, eu vou ter aqui o quê? O pagamento total que a empresa faz na folha de pagamento, certo? Em proporção. E eu também teria de 0 a 1, aqui no final, outro limite de 0 a 1. O quê? O número total dos meus colaboradores, certo? Aqui não é a porcentagem da população. Então, eu teria de 0 a 100%, de 0 a 1, o total de colaboradores que essa empresa tem. Se eu comparar a renda de cada proporção, de cada um desses colaboradores, com a proporção do pagamento dado mensalmente por essas empresas, eu vou ver que eu não vou ter uma linha perfeita ideal. Porque o ideal é, conforme eu aumento minha população, o meu número de colaboradores na empresa, eu também teria que aumentar proporcionalmente o que eu pago para eles, mas isso não ocorre. Por isso que a gente tem esse desvio aqui maior dessa função que a gente acabou prevendo, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês é esse limite. Se eu estou trabalhando de 0 a 1 e de 0 a 1, imagina o seguinte, que ponto é esse que eu estou trabalhando? Não é o 0, 0? Que ponto é esse da reta que eu estou trabalhando? Não é 1 de x para 1 de y, não é assim? Então, imagina, se eu tivesse assim, olha, tá? Uma tabelinha, e eu quisesse descobrir qual que é a função que eu estou trabalhando, que eu não sei qual que é a função, certo? Eu quero saber qual que é a função da reta. Que função da reta eu tenho que quando o meu x vale 0, o meu y vale 0, e que quando o meu x vale 1, o meu y vale 1. A gente só consegue esses dados quando a gente está trabalhando com a função de x igual a x. Por quê? Porque se eu substituir o x por 0, eu não vou ter 0 de y. Se eu substituir o x por 1, eu não vou ter 1 de y. Então, a função dessa reta é simplesmente x.
Como é que eu calculo então o Dini? Para calcular o Dini para essa empresa, para esse varejista, eu vou ter o quê? 2 vezes a integral indo de 1 a 0, certo? Da função, primeiro essa daqui, x, que é a minha reta, que a gente chegou, certo? Menos, abre parênteses, a função dessa curva que a gente previu no computador, 0,1x mais 0,9x ao quadrado. O que mais, tá? Fecha, fecha, dx. Então, para calcular o Dini, para saber a taxa de concentração dos altos salários nessa empresa, eu teria que fazer a integral dessa função. Vamos trabalhar um pouco melhor isso aqui nesse slide aqui seguinte, ó. Deixa eu repetir aqui, ó. Então, o Dini, que seria a taxa de concentração, eu trabalharia com um limite, tá? De 2 vezes a integral de 1 a 0 de quem? Da função x menos a outra função 0,1x mais 0,9x ao quadrado, certo? Dx. Então, o Dini tem que ser 2 vezes a integral de 1 a 0 dessa diminuição. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É fazer e trabalhar a distributiva desse sinal com esses termos daqui. Tudo dentro do parênteses não está positivo, só que não tem que usar o sinal negativo, então agora tudo vai ficar com o sinal negativo. Então, o modelo de Dini vai ser 2 vezes a integral de 1 a 0 de quem? De x menos 0,1x mais 0,9x ao quadrado dx. Veja, vamos simplificar o que a gente pode. Nós não temos 2 termos com x aqui nessa equação? Então, quanto dá x menos 0,1x? Não vai dar 0,9x? Então, o modelo de Dini vai ser 2 vezes a integral de 1 a 0, certo? De quem? De 0,9x mais 0,9x ao quadrado dx. Cheguei aqui na função mais simplificada possível. Bom, cheguei a 2 termos, agora não tenho que simplificar. Se eu cheguei aqui, agora eu vou ter que fazer, então, a integral do jeito que a gente aprendeu, certo? Então, quem que vai ser o Dini? Vai ser 2 vezes, tá lá. Agora a gente põe aquele sinal do módulo. Eu tinha 0,9 e esse x estava elevado a quanto? Não era só x? Então, ele era 1. Só que agora eu tenho que somar 1 e eu vou dividir tudo isso por 1 mais 1, porque essa é a propriedade da integral, correto? Vamos fazer o mesmo que o raciocínio para o segundo termo. Mais 0,9, o x não era ao quadrado, só que agora eu tenho que somar 1. E eu vou dividir tudo isso por 2 mais 1 agora. Só que agora eu ainda tenho que no final aplicar os limites de 1 e 0. Bom, continuando então. O modelo de Dini vai ser o quê? 2 vezes... Quem? 0,9x ao quadrado dividido por 2, porque 1 mais 1 não dá 2, então x ao quadrado dividido por 2, mais 0,9x ao cubo dividido por 3. 3 por quê? 2 mais 1 dá 3. E ainda a gente tem que aplicar os limites de 1 a 0. Dá para fazer a divisão do 0,9 por esses números. Então, o modelo de Dini para essa empresa vai ser quem? 2 vezes quem? 0,45x ao quadrado mais 0,3x ao cubo, usando os limites de 1 a 0. Não tem mais o que simplificar, então o que a gente tem que fazer agora? Substituir o x por esses valores limites. Então, continuando. Dini vai ser quem? 2 vezes quem? O 0,45 vezes 1 ao quadrado, tem que substituir tudo primeiro pelo valor maior, certo? Mais 0,3 vezes 1 ao cubo, substitui o x, primeiro pelo primeiro valor. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Diminuir toda essa função substituída pelo menor valor, que agora é 0. 0,45 vezes 0 ao quadrado, mais 0,3 vezes 0 ao cubo. Bom, substituir. Veja, 0 ao quadrado não é 0? 0 vezes qualquer número não é 0? Então, eu não tenho que calcular isso, dá 0. Mesma coisa vale para cá. Como eu tenho 0 vezes 0, 3 vai dar 0 também, não vai mudar nada. Então, vai bastar eu calcular o que? Esses valores e depois multiplicar tudo por 2 que eu chego na taxa de concentração dos altos salários dessa empresa. Olha lá. Então, o Dini vai ser quem? 2 vezes quem? 0,45 vezes 1 ao quadrado, quanto dá 1 ao quadrado? 1 ao quadrado não é 1? Então, vai ser só 0,45. Mais
1 ao cubo também é 1. 1 vezes 0,3 vai dar 0,3. Correto? Bom, 0,45 mais 0,3 vai me dar o quê? 2 vezes 0,75. Multiplicando isso, eu vou ter um resultado de 1,50. A taxa de concentração dos altos salários dessa empresa é da ordem de 150%. É uma taxa muito alta de concentração para esse varejista em específico. Não é à toa que os funcionários eles estão desmotivados. Quem ganha muito ganha a maior parte do que é distribuído e a maioria dos outros colaboradores ganham muito pouco. O que eu trouxe aqui agora para vocês é a representação gráfica desse estudo que eu trouxe para vocês da aplicação do modelo de Gini. Veja, vamos entender então o gráfico. Fazer as contas é chato, mas entender o gráfico é o mais importante. Ó, aqui eu tenho o que? A porcentagem da minha população de colaboradores. Então, eu tenho de 0 até 100, de 0 a 1%, certo? E aqui eu tenho o total da renda distribuída na empresa também, de 0 a 100, de 0 a 1, por isso que ele termina aqui no 1 e no 1. Ó, o que seria o ideal? Vocês estão vendo essa reta azul? Quanto maior fosse o número dos meus colaboradores, eu teria que distribuir proporcionalmente a renda dentro da empresa. Mas olha o que está acontecendo. Nós não estamos vendo essa distribuição igualitária da renda. O que está acontecendo é o seguinte, a nossa curva está ficando abaixo dessa reta ideal. Isso mostra o quê? Que existe uma distância do que deveria ser ideal com o que é praticado no mercado. Isso faz com que às vezes a maioria das pessoas ganhem menos e poucas pessoas ganhem mais. Vamos interpretar, ó o que o gráfico me diz. 20% dos meus empregados, 20% dessa empresa, tá? 20% do total dos trabalhadores dessa empresa representam quanto do total da folha de pagamento? Somente 6%, 0,06%. Se você trazer aqui, olha, você vai ver que você vai chegar em 6%. Veja, 20% ganha só 6% do total da folha de pagamento dessa empresa, é muito pouco. Olha o que acontece com 40% dos funcionários. 40% dos funcionários ganham quanto? Menos de 20% do total da folha de pagamento. 40% dos funcionários representam só 18% do total da folha de pagamento dessa empresa. Veja que quase metade da empresa ganha menos do que 20% do total de renda distribuída. Tem como culpar um funcionário que não está motivado? Não. Olha lá, a coisa fica pior com 60%. 60% dos meus funcionários na empresa representam quanto do total da minha folha de pagamento? Só 38%. Olha, mais da metade dos meus funcionários representam menos de 40% do total da folha. Se o funcionário não ganha decentemente, o que acontece? Ele não fica motivado e aí faz com que ele procure outras opções no mercado. Por isso que essa empresa estava enfrentando muito problema de turnover. Não adiantava criar universidade corporativa, não adiantava fazer nada. Antes de fazer qualquer estratégia no RH, a primeira coisa que ele tinha que fazer era mudar a política de remuneração e benefício para que a gente pudesse sim, após isso, começar a construir algumas políticas sólidas de recursos humanos com eles, tá? Então, essa é uma aplicação da integral para mostrar para vocês que mostra a taxa de concentração de salários nessas empresas. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças, assim, não é um cálculo usual que um administrador faria na mão, porque o uso da integral é muito raro, ele é mais usado na área de exatas, tá? Mas dentro de consultoria a gente consegue sim aplicar esses conhecimentos mais específicos para trabalhar modelos como esse, para poder fazer previsão de taxa de concentração de salários dentro de RH, tá? Esse é um outro exemplo de integral que eu trouxe para vocês. Não interessa como você for usar, eu acho que esse é um tipo de exemplo muito específico. Eu só quis trazer para vocês para mostrar que até em RH a gente usa isso,
Pra vocês verem que não foge da administração. É mais raro trabalhar com isso? Sim, mas é viável, tá? Não é difícil. O mais me preocupo com vocês é entenderem uma interpretação de gráfico e entender o que você está analisando do que fazer continha por continha, ok? Eu vou postar os fóruns em relação a essa atividade de integral. Se vocês tiverem dúvidas, me avisem, mas lembrem-se, não é um bicho de 7 cabeças. Se você tem uma função x elevado a n, para você integrar, você tem que sempre somar aquele expoente a mais 1 e dividir a função depois pelo novo expoente que você conseguiu. Tudo bem? Boa aula a todos, bom estudo a todos, vejo vocês na próxima aula.